Pense no ano passado, não em um momento específico, mas no ano inteiro. De janeiro a dezembro, 12 meses, 365 dias, cerca de 8.700 horas da sua vida. Agora, seja honesto, quanto disso você realmente lembra? Não conte os feriados, nem o seu aniversário, esses não valem. Seu cérebro estava esperando por eles, ele se preparou para o registro. Pense nas semanas comuns, nas terças-feiras, nas tardes de quinta, nos domingos à noite antes da segunda-feira te atingir novamente. Tente puxar uma única imagem de uma quarta-feira aleatória em março. Nada, não há nada lá. E aqui está a parte que deve fazer seu estômago revirar. Não é porque esses dias foram sem importância, é porque seu cérebro nunca os gravou. Eles aconteceram, você estava respirando, seu coração estava batendo, mas neurologicamente, de acordo com sua própria memória, esses dias não existiram, eles foram deletados, não pelo tempo, mas pelo seu próprio cérebro. E a pior parte, ninguém te avisou que isso estava acontecendo. Ninguém te sentou aos 18, 25 ou 30 anos e disse: ouça com atenção, seu cérebro vai começar a apagar sua vida. Ano após ano, ele registrará cada vez menos, até que décadas inteiras pareçam um fim de semana. O sistema que te educou, o mesmo sistema que te disse para sentar, memorizar, repetir, especializar, otimizar e obedecer, é a razão de isso estar acontecendo tão rápido. Você foi ensinado que o tempo é uma constante, uma linha reta ditada por relógios de quartzo e calendários de parede. O tempo voa quando a gente envelhece, dizem os mais velhos com um sorriso resignado. Mas e se eu te dissesse que isso é uma mentira mecânica? O tempo não está acelerando porque você está ficando velho. O tempo está acelerando porque você foi treinado para permitir que ele acelere. Imagine que sua vida é um filme. Quando você era criança, o diretor estava rodando a 120 quadros por segundo. Cada detalhe, cada formiga no asfalto, cada mudança na luz da tarde era um frame capturado com nitidez absoluta. Hoje, o projetor da sua mente está rodando em modo de economia de energia. Ele pula cenas, ignora diálogos e, às vezes, desliga a lâmpada por semanas inteiras. Você não está perdendo tempo, você está perdendo a capacidade de processar a realidade. Um físico chamado Richard Feynman percebeu isso, não em um laboratório, não através de uma equação elegante, mas vivendo uma vida tão agressivamente diferente do que o sistema prescrevia que ele se tornou a prova viva de uma descoberta da neurociência que só seria publicada 30 anos após sua morte. O que ele provou e o que a ciência agora confirma não é apenas perturbador, é uma acusação direta contra tudo o que te ensinaram sobre como viver. Para entender como fizeram isso com você, precisamos olhar para dentro do seu crânio agora mesmo, neste exato momento em que você ouve estas palavras. Você acha que está vendo o mundo em tempo real, mas a física por trás dos seus olhos conta uma história muito mais sombria sobre o que sobrou da sua percepção. Prepare-se, porque o que vamos desmontar aqui não é apenas um mito sobre a idade, é um mecanismo de roubo da sua própria existência. Em 2019, Adrian Bejan, um renomado professor de engenharia mecânica na Duke University, publicou um artigo na European Review que finalmente colocou a física rígida por trás de algo que todo ser humano com mais de 30 anos já sente no âmago do ser. O título era direto: Por que os dias parecem mais curtos à medida que envelhecemos? A resposta dele não foi poética nem filosófica, foi puramente mecânica. Bejan descobriu que seu cérebro não mede o tempo com um relógio, ele o mede através de imagens. Imagine que sua consciência é construída a partir de uma sequência rápida de instantâneos mentais, quadros visuais capturados pelos seus olhos, processados por suas vias neurais e montados no que você experimenta como o agora. É como uma câmera cinematográfica de alta velocidade. Quando você era criança, essas vias eram curtas, limpas e rápidas. Os sinais disparavam dos seus olhos para o córtex sem quase nenhuma resistência. Seu cérebro capturava a realidade em algo próximo da câmera lenta. Milhares de quadros mentais inundavam seu sistema todos os dias. Cada hora era densa, saturada de informação. Cada tarde de verão era um oceano de detalhes. Isso não é uma metáfora romântica. Bejan mediu isso.
Os olhos de uma criança realizam movimentos rápidos que os cientistas chamam de sacadas, saccades, com uma frequência muito maior do que os olhos de um adulto. O sistema visual de um bebê está escaneando o mundo constantemente, puxando volumes massivos de dados, codificando tudo porque tudo é novo. O resultado, o único dia para uma criança de 5 anos, contém dramaticamente mais imagens mentais processadas do que um dia para um adulto de 50 anos. Não é apenas uma sensação, é uma disparidade de largura de banda biológica. E aqui está um mecanismo que ninguém te contou na escola. Conforme você envelhece, duas coisas terríveis acontecem simultaneamente dentro do seu crânio. Primeiro, suas redes neurais tornam-se mais complexas. Isso soa bem, certo? Mais conexões, mais sabedoria? Errado. Na prática, significa caminhos mais longos. Os sinais têm que viajar distâncias físicas maiores para chegar ao mesmo destino. O processamento, inevitavelmente, desacelera. Segundo, e esta é a parte que deveria te assustar, essas vias começam a se degradar. Os nervos acumulam danos físicos ao longo do tempo. Pense nisso como a fiação velha de uma casa vitoriana. Há mais resistência, o sinal fica mais fraco, a transmissão é instável. O resultado combinado é brutal. Seu cérebro processa menos imagens por unidade de tempo. Suas sacadas oculares ficam mais lentas. Sua velocidade de captura de frames despenca. E porque seu cérebro mede o tempo pelo número de novas imagens que processa, menos imagens significam menos tempo percebido. O relógio na parede ainda marca 24 horas, mas seu cérebro experimentou talvez 12, ou 8, ou apenas 4 horas de vida real. O resto não foi vivido, foi simplesmente ignorado pelo hardware. O vídeo da sua vida está sendo editado agressivamente em tempo real pelo seu próprio corpo e você está ficando com os restos. Isso não é uma teoria sobre sentimentos ou crises de meia-idade, isso é física pura. É degradação de sinal mensurável em hardware biológico. Significa que, agora mesmo, seu cérebro está capturando apenas uma fração da realidade que capturava quando você tinha 10 anos. Você está, literalmente, experimentando menos vida por hora do que costumava, e a cada ano, essa fração diminui. Você está assistindo à sua existência em 15 frames por segundo, enquanto o mundo acontece a 120. Mas a pesquisa de Bejan explica apenas o hardware, a fiação e a velocidade do sinal. Ela não explica o mistério mais profundo: por que algumas pessoas parecem envelhecer fora do tempo muito mais rápido que outras? Por que os seus últimos 5 anos parecem um único borrão de 12 meses, enquanto os últimos 5 anos de outra pessoa parecem uma década inteira de experiências ricas? Para responder a isso, precisamos de outra peça do quebra-cabeça. Precisamos sair do laboratório de engenharia mecânica e viajar no tempo. Precisamos voltar a 1951, a uma sala de aula no Rio de Janeiro, e encontrar um físico que estava prestes a expor algo tão feio sobre a nossa educação que um oficial do governo chegaria a chamar aquilo de um câncer. O hardware pode estar falhando, mas o software que te instalaram foi projetado especificamente para garantir que você não perceba que sua vida está sumindo pelos vãos dos dedos. Em 1951, Richard Feynman desembarcou no Rio de Janeiro para lecionar física avançada na Universidade do Brasil. Imagine o cenário. A sala de aula tinha vista para a Baía de Guanabara. O sol tropical batia na água, criando aquele brilho ofuscante, uma dança de fótons que qualquer físico deveria achar fascinante. Mas, a cada dia que passava, algo corroía Feynman por dentro. Ele notou um padrão perturbador em seus alunos. Eles eram brilhantes em recitar. Se você perguntasse sobre o ângulo de Brewster, o ângulo específico em que a luz refletida em uma superfície se torna perfeitamente polarizada, eles disparavam a definição do livro sem hesitar. Era perfeito, palavra por palavra, uma coreografia impecável de termos técnicos. Mas então, Feynman fazia algo que o sistema não os tinha treinado para suportar. Ele apontava para a janela. Ele apontava para o sol batendo na água da baía, bem ali na frente deles, e perguntava: como podemos usar o que vocês acabaram de dizer para entender o que está acontecendo com aquela luz ali na água? O resultado? Olhos vazios, silêncio absoluto. Como ele escreveu mais tarde em Está brincando, Sr. Feynman?
Tudo estava inteiramente memorizado, mas nada havia sido traduzido em palavras significativas. Os alunos tinham acesso à informação se você usasse as palavras-chave exatas do livro, mas não tinham um arquivo mental para olhar para a água. Eles só tinham arquivos para luz refletida de um meio com um índice de refração. Feynman assistiu a uma aula de engenharia onde o professor ditava tão devagar que os alunos copiavam cada vírgula. Um aluno mostrou orgulhosamente uma questão de prova e a resposta memorizada. Ele passaria com nota máxima, mas não entendia nada do que estava escrito. No final de sua estadia, Feynman deu um discurso para professores e autoridades. Ele foi curto e grosso. O sistema não estava educando ninguém, estava treinando gravadores humanos. O chefe da educação científica da época levantou-se e disse: "Eu sabia que tínhamos uma doença em nosso sistema, agora sei que temos um câncer." Mas aqui está o pulo do gato que conecta essa falha educacional ao desaparecimento dos seus anos. O que Feynman testemunhou no Brasil não foi apenas um fracasso pedagógico. Foi a exposição do exato mecanismo neurológico que faz suas décadas colapsarem em semanas. Existe uma conexão que quase ninguém faz. Quando você memoriza sem entender, quando repete sem processar, quando aprende a reconhecer padrões em vez de realmente enxergar, você está treinando seu cérebro para ignorar a realidade. Neurologicamente, você está construindo o equivalente a uma rodovia de desvio, um bypass, em torno da experiência real. A informação chega, é roteada para uma pasta de já conheço e nunca é codificada como uma nova memória. Isso é o que os neurocientistas chamam de adaptação neural. O seu cérebro é uma máquina de economia de energia. Ele foi projetado para ignorar o que já está mapeado. Se você mora na mesma rua há 10 anos, seu cérebro para de ver as casas, as árvores e as rachaduras na calçada. Ele simplesmente projeta uma imagem arquivada para poupar o esforço de processar os fótons novamente. Para uma criança, quase nada está mapeado, então tudo, absolutamente tudo, exige processamento. Para um adulto que passou 20 anos na mesma carreira, nos mesmos trajetos, nos mesmos padrões de pensamento, quase tudo é um mapa antigo. Quase nada passa pelo filtro da consciência para ser registrado. E o sistema acelera esse processo. 12 anos de escola, 4 de faculdade, uma carreira construída sobre especialização. Cada passo é a mesma instrução disfarçada. Memorize o padrão, repita o padrão, otimize o padrão, não desvie. Você está sendo treinado sistematicamente para construir rodovias de desvio cada vez mais grossas e eficientes em torno da sua vida. O resultado é que seu cérebro para de gravar. E quando seu cérebro para de gravar, o tempo colapsa. Não porque o relógio mudou, mas porque não sobrou nada na sua memória para dar peso a essas horas. Se você não tem frames novos, o filme da sua vida parece ter apenas 10 minutos, mesmo que tenha durado 10 anos. Você não está economizando tempo sendo eficiente. Você está literalmente eliminando a sua existência subjetiva em nome da otimização. Um estudo dos psicólogos Mark Whitman e Sandra Lenhoff com quase 500 pessoas de 14 a 94 anos confirmou esse padrão de forma assustadora. Participantes acima dos 40 anos relataram consistentemente que o tempo acelerava a cada década. Mas a matemática por trás disso é ainda mais sombria do que uma simples sensação de pressa. Em 1877, o filósofo Paul Janet propôs que cada ano parece mais curto porque se torna uma fração menor da sua vida total. Aos 5 anos, um ano é 20% de tudo o que você já viveu. Aos 50, é apenas 2%. Mas espere, porque o cálculo final da matemática da percepção vai te dar um soco no estômago que mudará a forma como você olha para o seu próximo aniversário. O filósofo Paul Janet nos deu a fundação, a teoria da proporção. Mas foi um matemático chamado Robert Lenlich quem levou isso a um nível de precisão que deveria fazer você querer parar tudo o que está fazendo agora. Lenlich construiu um modelo baseado na ideia de que a nossa percepção subjetiva do tempo é proporcional à raiz quadrada da nossa idade real. Se aplicarmos essa moldura matemática, os períodos da vida que sentimos como tendo a mesma duração subjetiva não são décadas de 10 anos, são intervalos que se expandem exponencialmente, de 0 a 1 ano, de 1 a 4, de 4 a 9, de 9 a 16, de 16 a 25, de 25 a 36,
de 36 a 49, de 49 a 64 e de 64 a 81. Leia essa lista novamente, devagar, porque escondida nela está uma verdade tão desconfortável que seu cérebro vai tentar lutar contra ela. No momento em que você completa 25 anos, aproximadamente metade da sua vida subjetiva, a vida que você realmente sente, processa e lembra, já acabou. Você pode viver mais 60 anos cronológicos, mas esses 60 anos passarão, na sua percepção, mais rápido do que os 25 que você já queimou. E agora, pergunte-se, o que o sistema te ensinou a fazer entre os 5 e os 25 anos? Sentar em uma sala de aula, memorizar, repetir, seguir o padrão, não desviar, não questionar e, acima de tudo, não perder tempo brincando. Eles gastaram os anos perceptivos mais ricos da sua existência, treinando você para parar de perceber. Eles pegaram o período em que seu cérebro estava em modo de captura de alta fidelidade e o forçaram a se especializar em ignorar o mundo em favor de símbolos abstratos e rotinas de produtividade. Mas houve um homem que quebrou essa maldição. E ele não a quebrou com meditação, retiros de silêncio ou alguma rotina matinal de autoajuda. Ele a quebrou com um prato balançando em um refeitório. Estamos em 1946, na Universidade Cornell. Richard Feynman está destruído. Sua esposa Arlene morreu de tuberculose em 1945. Ela tinha apenas 25 anos. Feynman estava com ela desde o colégio. Ele se casou com ela contra a vontade da família, cuidou dela enquanto trabalhava no projeto Manhattan, construindo a bomba atómica e a viu definhar. Após a morte dela, ele voltou para o laboratório e não chorou por semanas, até passar por uma loja de vestidos e pensar em como Arlene ficaria linda em um deles. Em Cornell, a física tinha se tornado um peso. Era trabalho, pressão, expectativa. Ele chegou a recusar uma oferta do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, o lugar de Einstein, porque estava convencido de que estava esgotado e nunca mais produziria nada significativo. Foi então que ele tomou uma decisão que, sem saber, atacava o exato mecanismo de aceleração do tempo que Adrian Bijan identificaria décadas depois. Ele escreveu em suas memórias: "Vou brincar com a física sempre que eu quiser, sem me preocupar com qualquer importância." Brincar. Não trabalhar, não otimizar, não se especializar, apenas brincar. Uma semana depois, Feynman está no refeitório de Cornell. Alguém joga um prato de porcelana para o alto. O prato sobe, gira e começa a balançar, um movimento trêmulo, instável. Onde qualquer outra pessoa naquela sala veria apenas um prato sujo, Feynman vê o medalhão vermelho da universidade no centro do prato, girando mais rápido do que o balanço do prato em si. Ele não tem razão nenhuma para se importar com isso. Nenhum professor pediu isso, nenhum subsídio de pesquisa depende disso. Mas o cérebro dele, liberto da obrigação de ser útil, trava no detalhe. Ele corre para o escritório, começa a calcular as equações do movimento e descobre uma proporção exata de 2:1 entre o giro e o balanço. Ele mostra a descoberta a Hans Bethe, um prémio Nobel de Física. Bethe faz a pergunta que o sistema sempre faz. Isso é muito interessante, Feynman, mas qual é a importância disso? Por que você está fazendo isso? E Feynman dá a resposta que todo o sistema educacional teme. Não tem importância nenhuma. Estou fazendo só pela diversão. Aquele prato balançando levou a equações de oscilação. Essas equações levaram ao estudo do movimento orbital do elétron na relatividade. Isso levou à eletrodinâmica quântica. E isso, finalmente, levou ao Prémio Nobel de Física de 1965. Feynman descreveu o processo como algo sem esforço, como tirar a rolha de uma garrafa. Tudo fluiu porque ele parou de tentar ser um especialista eficiente. Mas o que ninguém discute é que o que Feynman fez com aquele prato não foi apenas física. Foi um ato de rebelião neurológica contra o próprio tempo. Pense no que aconteceu no cérebro dele naquele momento. Ele estava preso na rotina do luto e da obrigação. Seu cérebro estava em modo total de adaptação neural, processando quase nada de novo. O tempo estava colapsando para ele, assim como colapsa para você quando você se sente um robô funcional. Ao se forçar a notar algo inútil, algo lúdico, algo que ninguém mais naquele refeitório considerava digno de atenção, o cérebro de Feynman ligou novamente. Novos dados, novo processamento, novas imagens codificadas, novas conexões formadas.
A câmera de alta velocidade voltou a rodar a 120 frames por segundo. Ele não salvou apenas sua carreira com aquele prato, ele expandiu sua experiência de vida. Ele encontrou o hack biológico para parar o relógio e voltar a ser, neurologicamente, uma criança diante de um oceano de tardes infinitas. Feynman provou que a única forma de recuperar seus anos é abraçar a ineficiência. Mas como transformar isso em um método diário sem precisar ganhar um Nobel? Como manter a mente em estado de captura total quando o mundo exige que você seja um autômato especializado? A resposta reside nos 12 problemas de Feynman, uma técnica que transforma cada segundo da sua rotina em uma armadilha para o tempo. Feynman não chamava isso de estratégia de expansão temporal, mas ele tinha um método, documentado pelo matemático Giancarlo Rota, que é o antídoto perfeito para o desvio neural que rouba seus anos. Ele dizia: mantenha uma dúzia de seus problemas favoritos constantemente presentes em sua mente. Eles ficarão latentes a maior parte do tempo. Mas toda vez que você ouvir um novo truque, um resultado, uma observação aleatória, teste-os contra seus 12 problemas. Pense na genialidade disso. O sistema tradicional te ensina a resolver o problema, fechar o arquivo e passar para o próximo. Feynman diz: nunca feche o arquivo, deixe 12 deles abertos para sempre. Quando seu cérebro está constantemente cruzando novas informações com velhos mistérios, nada é rotina. Cada conversa de elevador é uma chave potencial. Cada observação na rua é uma conexão possível. Seu cérebro não consegue entrar no piloto automático porque ele está sempre checando. Isso se conecta ao problema número 3 e ao número 7. Isso é o que chamo de juventude neurológica manufaturada. Não requer um QI de gênio, requer apenas a vontade de permanecer confuso, de manter perguntas abertas que o sistema te mandou encerrar com uma resposta memorizada. Feynman levou isso ao extremo. Ele não apenas mantinha problemas abertos, ele se tornava deliberadamente incompetente, repetidas vezes. Ele aprendeu bongo e tocou no carnaval brasileiro, mal no começo, apaixonadamente depois. Ele aprendeu a desenhar até conseguir vender suas obras. Ele aprendeu a arrombar cofres em Los Alamos só para provar que a segurança era falha. Ele entrou em um laboratório de biologia na Caltech e passou um ano estudando vírus, um campo onde ele tinha 0 credenciais. Aprendeu hieróglifos maias, aprendeu caligrafia chinesa. Isso não era um homem colecionando hobbies, era um homem lutando pela sua largura de banda perceptual. Veja o padrão. Cada uma dessas atividades o colocava de volta no fundo, de volta ao estado de iniciante, onde nada está mapeado, onde tudo é novo e o cérebro não tem escolha a não ser processar cada detalhe minúsculo. Seu cérebro processa dramaticamente mais informação quando você é um iniciante do que quando você é um especialista. Especialistas mapearam seu domínio, seus cérebros pulam padrões familiares para economizar energia. Um cirurgião em sua 5ª milésima operação não está processando a mesma densidade de experiência que teve na primeira. Um contador em sua 2.000 declaração de imposto não está neurologicamente presente da mesma forma que no dia 1. A experiência acontece, o relógio bate, mas o cérebro não grava, e o tempo desaparece. Feynman recusou-se a deixar a expertise se tornar sua prisão neurológica. Toda vez que seu cérebro começava a mapear um domínio, ficando confortável, eficiente e rápido, ele saltava para algo onde era completamente inútil, e o cérebro dele acordava, e o tempo dele se expandia. Enquanto isso, a modernidade te empurra na direção oposta. Cada conselho de carreira que você recebe é uma instrução de suicídio subjetivo. Especialize-se, encontre seu nicho, otimize seu fluxo de trabalho, construa hábitos, automatize o repetitivo. Cada uma dessas instruções diz ao seu cérebro: mapeie isso, pule isso, pare de gravar. Cada algoritmo no seu celular que te serve o mesmo tipo de conteúdo está reforçando as mesmas vias neurais, treinando a mesma adaptação. Seu trabalho remoto, na mesma cadeira, com a mesma postura, diante da mesma tela, é neurologicamente idêntico a colocar seu cérebro em coma. Você não está vivendo uma vida simplificada, você está vivendo uma vida que está encolhendo. Isso nos traz ao momento final, o fecho de ouro que você não conseguirá esquecer.
15 de fevereiro de 1988. Richard Feynman está morrendo. Falência renal. Um câncer raro o consome há anos. Ele tem 69 anos. Ele ganhou o Nobel, reconstruiu a eletrodinâmica, expôs a falha do ônibus espacial Challenger, tocou bongos no Rio, arrombou cofres e escreveu cartas para uma esposa morta que só seriam encontradas depois do seu próprio fim. Suas últimas palavras foram documentadas. Eu odiaria morrer 2 vezes. É tão chato. Não foi tenho medo. Não foi estou com dor. Foi é chato. O último inimigo de Feynman foi o tédio. E agora você entende o porquê. O tédio é a assinatura neurológica de um cérebro que parou de processar novas informações. Um cérebro entediado é um cérebro em adaptação neural total. Nada entra, nada é gravado. No modelo de Béjan, um cérebro entediado é um cérebro onde o tempo subjetivo parou. Você está respirando, mas não está vivendo. Feynman entendeu que a morte real não é quando o coração para, mas quando o cérebro para de capturar quadros da realidade. Se os seus últimos 10 anos parecem 2, não é porque você está ficando velho, é porque o sistema passou seus primeiros 25 anos treinando você para dormir com os olhos abertos. Mas o mecanismo é reversível, não através de apps de gratidão, mas através do ato brutal, desconfortável e destruidor de ego de se tornar um iniciante novamente, de notar o balanço de um prato que todo mundo ignora. Feynman não chamava isso de técnica, ele chamava do que toda criança chama antes de o sistema o quebrar. Ele chamava de brincadeira. A ciência agora nos diz que o brincar, o engajamento genuíno, sem propósito e sem ego com o novo, é o único mecanismo conhecido para reverter o desaparecimento da vida. Os anos que você perdeu se foram. A neurociência é clara quanto a isso. Mas os anos que restam, esses ainda são uma luta. E agora você sabe contra o que está lutando. Não contra o relógio, não contra o envelhecimento, mas contra a lógica da eficiência que está tentando apagar o seu filme enquanto ele ainda está rodando. Se você quer ver o mundo como ele realmente é, em câmera lenta, denso, oceânico e infinito, você precisa estar disposto a ser ineficiente. Você precisa estar disposto a brincar. Se você quer parar de morrer em vida e começar a registrar cada segundo dessa beleza terrível que chamamos de realidade, inscreva-se. Vamos desvendar o resto desse código juntos.